connosco, como de costume, estamos sempre preocupados com questões de ordem técnica. Se me dão licença, e antes da saudação, eu vou ver se sei manipular devidamente. Nós habituámos a ter projeção e quando não a temos, depois criamos alguma insegurança. Aqui eu tenho que pôr o ONU, não é? Tenho que pôr aqui o ONU, mas não dá a luzinha vermelha. Então, eu vou começar em primeiro lugar, peço imensa desculpa. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me fizeram. É para mim não só um grande prazer, como sobretudo uma honra, de poder estar aqui neste evento. Portanto, agradeço às universidades e aos colegas, na pessoa do professor José Eduardo Franco, este convite. Quero também agradecer o acolhimento que está sendo feito aqui em Alenquer, pela Câmara Municipal de Alenquer, e desejo também saudar público aqui presente. Ora bem, eu vou-vos falar, eu não sou teólogo, não sou historiador, sou antropólogo, nunca trabalhei diretamente, nunca investiguei diretamente sobre a religião, nesse sentido mais direto. No entanto, na temática deste congresso, há algo que me chamou a atenção, que aliás ainda podemos ver aqui, não é tanto o Espírito Santo, mas é mais a questão da utopia, sobretudo na sua incidência que tem a ver com a fraternidade. E é em torno da questão da fraternidade, das visões da fraternidade, que gostaria de vos falar. O título é como... Agora sim já podemos ver, e já posso ligar. Agora sim. O título é Crise, Emancipação, Utopia, as iniciações cívicas da Alemanha. Porque este caso da Alemanha pouco tem a ver com Alenquer e aparentemente pouco tem a ver com Portugal. Porque nos anos 90, por razões que não têm nada a ver com o Espírito Santo, fiz uma investigação sobre as alterações culturais que se estavam a dar na Alemanha após a queda do muro. E, sobretudo, aquilo que tinha a ver com as populações da ex-RDA, portanto, a nova Alemanha do Oeste. Uma das questões mais interessantes que se me depararam foram a questão das iniciações cívicas. Agora ver. Ora, como é que eu peço imensa desculpa por não projeto? Ora bem, gostava de mostrar aqui uma imagem. Peço novamente desculpa, mas isto depois corre mais depressa. De facto, eu montei isto de forma, tendo a imagem, assim evita a palavra, e não há nada como ver para crer, ou crer para ver. Isso é uma das questões que fica para o final. Pode avançar manualmente. Já posso... Não dá aqui a luzinha vermelha, não? Posso avançar? Sim, se faz favor. Então eu vou fazer um sinal, ou vou dizendo na conversa. Portanto, o próximo slide, se faz favor, em princípio o primeiro, depois a projeção é muito má. Temos aqui um grupo de jovens, temos aqui muita luz, não sei se é possível talvez baixar a luz. Temos aqui um grupo de jovens, isto tem a ver com as tais iniciações cívicas. São as iniciações cívicas, algo que tem a ver com a juventude, e se olharmos aqui
Quando a luz baixar, terá uma oportunidade de ver melhor, mas, entretanto, posso descrever em 2 ou 3 frases. Temos aqui um grupo de jovens, adolescentes, estamos os sexos. As jovens estão à frente, os jovens estão atrás, estão numa pose bastante cerimonial e eles estão na adolescência. Pode passar para o próximo slide, se faz favor. E vamos então agora ver o que é que são as iniciações cívicas, ou para aqueles que entendem alemão, que é a Jugendweihe, que é a designação em alemão. Trata-se de agora sim, vamos a ver melhor, de uma passagem do indivíduo à idade adulta. Portanto, é uma cerimónia que marca a transição do indivíduo, neste caso da criança, para um outro estatuto que é visto pela sociedade como de adulto. Abrange ambos os sexos, portanto, não é só um sexo. Acontece aos 14 anos de idade. A cerimónia realiza-se na primavera, a partir do mês de março, em geral março, abril, maio. Era uma prática que estava circunscrita e continua circunscrita, sobretudo, ao território da ex-RDA, portanto, uma forte incidência na RDA, já vamos ver porquê. É organizado e enquadrado por um associativismo cultural sem fins lucrativos, e a participação é voluntária. Portanto, é algo que tem a ver com a família, em primeiro lugar, de onde vem o jovem, e tem a ver também com a sociedade. Não é? A família, porquê? Porque o jovem é educado, é criado pela família, pela sociedade, porquê? Porque na transição para o estatuto de adulto, no fundo, é a sociedade a receber essa criança que deixa de o ser. Próximo slide, se faz favor. Depois continua assim. Então, temos aqui outra vez uma imagem, que é uma imagem da cerimónia, em que nós temos um conjunto de jovens, são 8 jovens, que estão no palco, e à frente, talvez consigam ver. Agora já está melhor. Estas imagens são sempre fracas quando se projetam, não é? À frente estão crianças de cerca de 6, 7 anos. Não é? Há aqui um ato simbólico. Os mais velhos, portanto os adolescentes, estão na cerimónia de transição para esse novo estatuto e estão a receber das crianças uma flor, é um gesto simbólico. Portanto, são as crianças de hoje, saúdam os que acabam de se tornar adultos, e essas crianças serão, daqui a uns anos, será o contrário, serão elas os adultos que irão receber uma flor dos mais jovens. Se pudéssemos interpretar esta fotografia com maior rigor, que aqui eu penso que é bastante difícil, vemos o local onde estamos. Elas estão num palco, mais ou menos numa sala como esta sala. É uma sala, de facto, de uma pequena cidade no sul da Alemanha. Isto é uma fotografia que está na internet, tem também a marca Botano, peço imensa desculpa. É uma fotografia do ano 2011 ou 2012, de uma destas cerimónias, que se realizaram num teatro desta cidade. Vemos atrás o nome do teatro, vemos o nome da sessão, e à esquerda, ao fundo na imagem, está uma pessoa. Portanto, está uma pessoa mais velha, um homem, por assim dizer, o mestre de cerimónias, ou assim dizer, a pessoa que, no fundo, coordena toda esta cerimónia. Podemos também verificar, talvez, uma outra coisa que se reconheça aqui, que é a indumentária. A indumentária é naturalmente cerimonial, já vamos ver que isto tem alguma importância. E a pergunta que eu coloco em cima é a seguinte: como chegaram estes jovens ao palco? Portanto, nasceram há 14 anos e nesses 14 anos fizeram alguma coisa antes de chegar aqui a este momento, para eles, aparentemente, ou na realidade tão solene, que é a iniciação cívica. Próximo slide, se faz favor. E por isso vou-vos descrever primeiro, com mais pormenor, como é que decorre esta cerimónia. Portanto, quando chegam para a sessão, em geral é de manhã, só quando há muita gente fazem-se duas, uma de manhã e outra à tarde, mas em princípio o ideal é ter dispor de todo um dia. Há uma saudação aos iniciantes, que é feita pelo tal
mestre das cerimónias, o representante da sociedade adulta. Depois há um introito artístico musical, em geral música clássica, mas não necessariamente, varia muito consoante as associações, o repertório que têm, o repertório que utilizam. Depois há um discurso aos jovens, portanto é um discurso feito por este tal mestre de cerimónias, que é o discurso da sociedade adulta àqueles que irão ser recebidos como adultos. Se quiserem de outra forma, para começar a estabelecer um paralelo que talvez vos comece a chamar a atenção, o que é que eu no fundo pretendia ou pretenderia interpretar, tem algo a ver com o sermão. Poderá não ser um sermão no sentido de uma violência, digamos, do conteúdo do discurso, mas é algo que se está a pregar. Há uma atitude de pregação, de facto. Ou seja, em relação ao que deverão ser o bom comportamento dos jovens no futuro, os princípios éticos. Depois há novamente um introito. Este introito artístico ou musical, hoje em dia, em geral, assenta numa projeção multimédia em que se faz um grande investimento muito grande, talvez a parte mais onerosa de toda esta cerimónia será precisamente a encomenda desta projeção multimédia. Depois está-se a subir ao palco dos iniciantes, que inicialmente estão sentados na assistência, e faz-se uma chamada individual. Isso é muito importante. A chamada 1 a 1 são postos em grupos de 8 ou 10, consoante também o número de candidatos, vêm ao palco. No palco, por parte do tal mestre de cerimónias, dá-se a entrega de um diploma, de um livro comemorativo e de uma flor, como vimos há casos em que a flor é entregue para crianças mais jovens. Depois, acontece muitas vezes, um dos jovens, em geral, ou mais velho, ou mais expedito, ou que tem melhores condições para falar em público, ou menos vergonha, digamos, faz um agradecimento dos jovens à geração que os educou, portanto, é como que um agradecimento formal aos pais por os terem educado e ter trazido até esta altura. Os pais e os familiares e os convidados das famílias estão na assistência. Depois dá-se um desfile de saída e com isto acaba a cerimónia, por assim dizer. Uma vez acabada a cerimónia, logo à saída, tiram-se fotografias. São as fotografias para a posteridade. Isto é parte da manhã da jornada. Portanto, se quisermos, é uma parte pública. Pública não quer dizer que qualquer pessoa possa vir, isso depende da capacidade da sala. A seguir a esta sessão de fotografias, vem um momento muito esperado pelo jovem, que é a altura das ofertas. Ou seja, os pais, os outros familiares e todas as pessoas que foram convidadas pela família trouxeram um presente para o jovem. Esta questão dos presentes não posso aqui agora alongar muito. Tem um historial ao longo dos tempos, ao longo dos últimos decénios, muito interessante, porque o presente que é dado aos iniciantes, ao jovem adulto, corresponde sempre àquilo que foi simbólico em determinada altura. Para vos dar um exemplo, nos anos 50 e 60, o presente que era dado, que era aquele que também era esperado para o jovem, era um relógio de pulso. E era um presente para praticamente toda a vida. Hoje em dia, a função do relógio de pulso, como sabem, é totalmente diferente. Não é? Ninguém quer um relógio de pulso para toda a vida. Depois, princípio dos anos 60, também outro presente, que houve uma altura que era uma moda, era o único presente que o jovem, independentemente do sexo, queria, que era um rádio transistorizado. E andavam a fazer barulheira pelas ruas, pelas praças dos bairros, não é? Isso também já passou. Depois houve a altura dos leitores de CDs, houve a altura dos Walkman, tudo isso. Mas, sobretudo, a partir dos anos 90, com o desenvolvimento da microeletrónica, dado que os produtos eletrónicos começaram a tornar bastante baratos, a eletrónica tornou-se também muito vulgar e deixou de ser um presente especial. De forma que os pais começaram a ter um problema muito grande. O que é que vamos oferecer de especial ao nosso rapaz ou à nossa rapariga, quando for a cerimónia? E então, o que tem acontecido é, no fundo, o que acontece também entre nós com a primeira comunhão, ou com o crisma, ou com os aniversários. O dinheiro.
O dinheiro resolve a situação, não só para o adulto, como sobretudo para o jovem. E, portanto, hoje em dia as ofertas é quase sempre dinheiro. Um automóvel não pode ser, porque não tem 18 anos. Depois dá-se o almoço com os familiares e amigos. Em geral é um almoço que envolve muita gente e por isso não se faz na casa da família. Faz-se num restaurante, aluga-se uma sala para um restaurante. E o resto da jornada é dedicado a um convívio. E este aspecto tem uma tradição muito forte e é provavelmente isto uma das razões que explica estas cerimónias de iniciação cívica. De um lado, os adultos juntam-se entre si, depois do almoço, e ficam a conversar. Como vêm familiares que moram longe, portanto, não esqueçamos que a Alemanha é um país onde há uma grande mobilidade das pessoas, é muito raro uma pessoa passar toda a sua vida na mesma cidade. Portanto, é uma razão para as pessoas virem visitar e também vêm muitos convidados, ou seja, é uma forma de trocar informação, das pessoas se verem. Os jovens, por seu lado, convivem também à parte, numa outra sala, e ao longo do tempo também a forma de convívio foi variando. Hoje em dia a forma de convívio é ficarem todos numa sala, apertados, a discutirem as últimas novidades eletrónicas. Eventualmente depois saem em grupo e vão a uma grande loja de eletrónica ver aparelhagens e pensar o que é que eventualmente vão comprar ou não. Ou simplesmente ficam a ver, a dedicar-se às redes sociais. Portanto, é o que os mobiliza. No fim da tarde, aos cafés, há um café e bolos, muita pastelaria que serve de jantar. E assim termina esta cerimónia. Isto, dito assim de uma forma seca, dá a impressão que não haverá grandes razões para mobilizar milhões de pessoas, sobretudo na Alemanha Oriental. Mas vamos ver o que é que está por trás disto, as representações que estão por trás. Portanto, o próximo slide, se faz favor. Mais um, esse já passei. Portanto, o jovem ou a criança, o jovem continua, portanto, a criança tornou-se adulta. O que é que mudou para a criança, para justificar, digamos, este seu interesse? Primeiro de tudo, a forma de tratamento. Na Alemanha, dentro do núcleo familiar mais restrito, todos tratam por tu. Isso também se divulgou nas últimas gerações entre nós, mas antigamente entre nós não era assim, como certamente muitos aqui presentes se recordarão. Na Alemanha todos tratam por tu dentro do núcleo familiar mais restrito. O que é que trazia as iniciações cívicas ao jovem? Era que a partir deste dia da iniciação cívica, todas as pessoas, não sendo da família, deixavam de poder tratar o jovem por tu, tinham que tratar por você. Portanto, ele era um adulto, era tratado por você, pelos outros adultos. Isto colocava um problema prático tremendo na escola. Porquê? Porque na sexta-feira os professores conheciam os miúdos e as pequenas e tratavam por tu normalmente. A partir da segunda-feira seguinte, teriam que tratá-los por você. Claro que isto na prática não funcionava, não é? Mas funcionava para os novos professores que tivessem esses alunos. Isto era muito importante. Outra coisa era que passava a ser permitido ao jovem consumir bebidas alcoólicas em público, ou consumir bebidas alcoólicas. Aqui a bebida que está em causa é naturalmente sangrias e sobretudo cerveja, que era, neste caso, a bebida mais importante, sobretudo para os rapazes, até algumas gerações atrás, que era a prova da masculinidade do adulto masculino. Também passava a ser permitido ao jovem fumar em público. Não se incentivaria o fumo, mas aceitava-se que fumasse em público. Mas também para o jovem havia uma contrapartida, que era a forma de apresentação em público que se esperava que se alterasse. E aqui havia três questões fundamentais. Uma tinha a ver com o penteado, outra tinha a ver com os saltos, o uso dos saltos, outra tinha a ver com a gravata. Portanto, para as raparigas, a questão era o penteado. A partir desta altura, e sobretudo, isto começava com a própria cerimónia, que nós aqui na fotografia não conseguimos ver bem, era a primeira vez que a rapariga tinha um penteado de mulher, igual à mãe e igual às outras mulheres adultas. Não é? Porque até aí a rapariga tinha um penteado de criança, portanto ela tinha que se habituar a fazer
outros penteados. E também era a primeira vez que ela podia, falo no passado, podia usar sapatos com saltos. Até aí, justamente, a característica da criança era usar sapatos rasos. A partir daqui podia usar, e devia saber usar sapatos com salto. Em relação aos rapazes, os rapazes tinham uma vida mais facilitada nesse aspecto, tinham que pôr um fato completo e, sobretudo, pôr a gravata. E pouco mais se existia. O que é que havia também aqui diferente? Com a forma de tratamento e com estas alterações simbólicas, havia uma outra alteração fundamental no trato social. É que a partir deste momento, era assim, e hoje continua a ser assim, penso que a questão fundamental é que a criança não exige dos adultos, mas os adultos também não exigem da criança. Portanto, as diferenças que há, e neste caso continuam a ser, sobretudo as diferenças entre pais e filhos, entre professores e alunos, são sempre negociáveis. Ou seja, as iniciações cívicas, aí onde vai, institucionaliza a negociação de jovens dos países da comunidade para irem conhecer o Parlamento, que é evidentemente uma viagem de 3 a 4 dias, que mobiliza a rapaziada toda, como é evidente. O que é que eles se dedicam mais? Aos grandes debates da atualidade. Quais são os grandes debates da atualidade? Por exemplo, a questão da ecologia. Ou seja, começarem a perceber a lógica porque é que as questões da ecologia não se podem resolver ao nível nacional. Só se podem resolver ao nível transnacional. E para isso é preciso aceitar a diferença, ser tolerante e estar disposto à convivência. Sem isso, não se resolvem os problemas da ecologia, das alterações climáticas, etc. Também uma outra questão que se preocupa muito é a questão da identidade local, ou seja, onde é que eles vivem, com quem vivem, a comunidade em que se inserem. E outro princípio também muito importante é a questão das religiões. Cada um tem a sua religião, ou eventualmente não tem religião, mas é importante conhecer minimamente as outras religiões para as saber respeitar e também para que eles nos respeitem. Ora, no fundo, tudo isto subsome-se numa educação para uma cidadania laica. Ora bem, se vamos agora do ponto de vista histórico, como vimos, isto é algo que tem a ver com a RDA, até 1989, quando caiu o muro, havia também os cursos, e estes cursos tinham uma função um pouco diferente. Os princípios éticos enumerados talvez fossem os mesmos, certamente, mas funcionava como uma cidadania de Estado, neste caso o Estado socialista. Portanto, os valores que eram incutidos, que eram sugeridos aos jovens, eram os valores oficiais da ideologia, ou seja, do marxismo-leninismo. Próximo slide, se faz favor. Próximo slide tem outra vez uma imagem, se calhar tem que agora avançar um bocado, mas vê-se mal. Isto era uma imagem dos anos 70, portanto, como eram as iniciações cívicas nos anos 60, os jovens estão alinhados da mesma forma, nada de especial, as saias estão mais curtas, mas é interessante, aqui ainda havia moda. Todos têm a saia à mesma altura, curta, mas à mesma altura. Os rapazes também estão todos vestidos da mesma forma. Quer dizer, estão à moda, mas havia uma moda. Hoje há esta aparente, pelo menos para os mais velhos, parece uma grande confusão. Outra coisa aqui nesta imagem que talvez não consigam reconhecer é o enquadramento. Atrás está, evidentemente, não está por acaso nem o Marx nem o Engels, mas está o chefe do governo da RDA de então e uma outra personalidade, creio que era o presidente, etc. Próximo slide, se faz favor. Ora, que nos dizem as iniciações cívicas hoje? Portanto, isto agora é para comprimir. Em primeiro lugar, falam-nos de desconfessionalização. Portanto, porque é que as iniciações cívicas têm este acolhimento no eixo-território, hoje em dia continua a ter no eixo-território da RDA? Porque é um território que, ao longo da vigência da RDA, portanto, 1949 até 1989, foi um território, se quiser, um Estado, que
adquiriu um nível de desconfessionalização extraordinariamente elevado. Portanto, o número de crentes era extraordinariamente reduzido. Tradicionalmente, era uma área de forte influência, predominância protestante, luterana. Católicos sempre foram poucos, sobretudo na Turíngia, mas com os 40 anos de comunismo houve um grau de desconfessionalização muito elevado. Em geral, dizemos que isso é uma consequência do comunismo, é uma consequência do Estado. Sim, não, mas não de uma forma tão direta, porque podemos apresentar outros elementos. Por exemplo, no caso da RDA, dá-se essa desconfessionalização muito elevada em massa na população. Dá-se também na União Soviética, mas, por exemplo, não se dá na Polónia, e o regime era o mesmo. Portanto, isto só para mostrar que estas questões são bastante complexas quando queremos analisar de uma forma mais profunda. E este nível de desconfessionalização aparentemente também se manteve após a queda do muro. Portanto, a população não regressou às igrejas, neste caso. No entanto, verifica-se que desde o ano 2000 a participação nestas iniciações cívicas tem decrescido. As razões são várias. Não me alongo aqui, porque não tenho seguido isto com bastante profundidade e por isso não queria também aqui aventar hipóteses que não estejam suficientemente fundamentadas. Haverá várias razões, mas parece que um regresso à Igreja não é a questão que se coloca, pelo menos que se coloque neste momento. Quando muito, parece que está a acontecer, é as pessoas manterem-se relativamente laicas, mas ao mesmo tempo aderirem a outras identidades. Portanto, no fundo, é a fuga às grandes instituições tradicionais, não é? A Igreja Protestante, a Igreja Católica. Outra questão é as relações entre gerações negociadas. É um ponto assente, é um ponto forte, é um ponto que permanece. Não é? Outra questão que também aventei aqui rapidamente é a dinâmica dos procedimentos litúrgicos. Aqui agora sim já falo de curso da cerimónia como uma liturgia. E vamos ver que, de facto, não é uma liturgia inventada pelas iniciações cívicas, não é? Mas há uma dinâmica. Vai havendo alterações ao longo do tempo. Por exemplo, a questão dos presentes, não é? E a questão do próprio programa cultural. O que se verifica nas iniciações cívicas também nos últimos 20 anos é que se está a dar um fenómeno, por um lado de crescimento, por outro lado um fenómeno de expansão. Por exemplo, verificamos que em certas comunidades de vietnamitas residentes na Alemanha e vietnamitas regressados ao Vietnã, começou-se a praticar as iniciações cívicas. Isso tem a ver com o facto que, nos anos 70, 80, a RDA tinha muitos milhares de trabalhadores vietnamitas a trabalhar na indústria, que, entretanto, se socializaram desta forma. Não deixa de ser interessante como certos ritos de passagem se podem expandir, se podem ser explorados. Próximo slide, se faz favor. Vamos agora tentar fazer comparações. Porquê é que eu estou com a autora esta, perdoem uma expressão, esta lenga-lenga, que não tem nada a ver com o Espírito Santo? Ou se tem a ver com o Espírito Santo, nunca mais lá chegamos. Vamos pôr isto um pouco em contextos europeus, comparativos. Nós temos, de um lado, a primeira comunhão dos católicos, que é, no fundo, um pouco isso. Não é? Portanto, é a aceitação do jovem numa determinada comunidade, a comunidade dos católicos, da religião católica. Não é? Claro que a primeira comunhão é uma das fases, é a mais importante. Na Igreja Católica são 3 fases, não é? Que tornam o indivíduo católico, como muito bem sabem, não é? Portanto, o batismo, a primeira comunhão, e depois o crisma ou confirmação. Nós deixámos de dizer confirmação, mas em termos de rito de passagem para nós antropólogos, seria mais interessante se dissesse a confirmação. Depois há, de facto, a confirmação com este nome, que é que utilizam os protestantes, que é à volta dos 14 anos. Para os católicos, a primeira comunhão, antigamente, era também sobre a puberdade, a adolescência, e depois foi baixando de idade, e por isso ficou o crisma agora, que
que tem a função da confirmação. E também acontece entre os judeus. Há uma cerimónia similar, também aceitar o jovem na comunidade adulta, neste caso, a altura em que o jovem passa a poder assumir responsabilidade religiosa, que é o bar mitzvah. Mas temos em paralelo também na Europa outros fenómenos que têm um pouco também a ver com estas transições, não é? E com estas marcações. No fundo, quando nós vamos buscar um jovem de um estatuto e damos outro, nós estamos a marcar esse jovem. A sociedade está a marcá-lo. E ele está a deixar-se marcar ou não, sim ou não. Mas há outras formas de marcar os jovens ou as pessoas na nossa sociedade e que também acontecem na Europa com uma frequência muito maior do que nós muitas vezes pensamos. Por exemplo, as motivações corporais. Já pensaram o número de motivações corporais que são feitas por razões de ordem estética? Evidentemente que há outras que nós pensamos, que são aquelas que a imprensa nos refere mais, mas do ponto de vista estatístico não são as mais importantes, não são as mais relevantes, como, por exemplo, as motivações genitais. E quando falamos de motivações genitais, também há uma outra coisa. Pensamos sempre no João, mas essas também são a minoria, até pela questão, digamos, de ordem jurídica ou criminal que eventualmente podem ter. O número de motivações genitais que são feitas sob uma outra designação, que é a da cirurgia estética, é enorme, elevadíssimo. É tão elevado que não se fala. Se calhar por ser também um negócio muito grande, não é? E abrange tanto homens como mulheres. É uma coisa impressionante, não é? Realmente é algo que está escondido, mas que tem muita força. Mas é uma forma de marcarmos o corpo, e de uma forma voluntária, neste caso, não é? Depois também uma outra forma de marcarmos o corpo e a mente são as praxes estudantis, nestes dias que estão discutidas, não é? Uns para outros a favor, mas também há algo também controverso na nossa sociedade. Próximo slide, se faz favor. Temos este, não podemos ficar aqui, que este era importante ter uma boa imagem, que é a maneira como estão vestidos, não é? Estão aqui as meninas, os meninos todos vestidos, é uma confirmação protestante, que é no fundo para reforçar um pouco isto que eu acabo de dizer, que é a comparação. Depois o próximo slide, se faz favor, que é a fotografia de uma primeira comunhão. Não se admirem com a estatura das crianças. Isto é numa cidade na Alemanha, portanto a estatura média da criança de 6, 7 anos é um bocadinho maior que a nossa. Depois outro slide, se faz favor, que aparece o crisma, não é? Aqui não se reconhece, porque senão com o bispo não seria preciso dizer. Aqui, como veem, no crisma há uma coisa muito interessante. Há ainda um vestígio da marcação corporal, não é? Que o bispo faz no indivíduo. Depois, o próximo slide, temos também uma cerimónia de aceitação do indivíduo, alteração do estatuto, que é do bar mitzvah, dos judeus, que são cerimónias também, em geral, bastante restritas, porque também as comunidades judias, em geral, são relativamente pequenas. Próximo slide, se faz favor. Ora bem, e agora penso que podemos já falar de uma escrita feita no indivíduo. Há várias formas de escrevermos e de inscrevermos. Não é? Podemos escrever na pele, não é? Pintando, marcando, rasgando, na carne, perfurando, fazendo dor, provocando, construindo uma cicatriz, e também na mente. Portanto, todas estas formas encontramos nas iniciações cívicas, na primeira comunhão, seria na mente, mas também outras formas, para as estudantis, ou a questão das mutilações corporais, aí escrevemos na carne, não é? E muitas vezes escrevemos na carne para poder também ostentar. Na questão das motivações genitais, a questão é muito ambígua, mas ela está presente. Depois também podemos concluir uma outra coisa, é que o que caracteriza a nossa sociedade é que o indivíduo, hoje em dia, tem e deve gerir várias identidades. Até há cerca, talvez, 40 anos atrás, no mundo ocidental, partia-se do princípio que o indivíduo tinha uma identidade e devia tê-la e assumir.
Tudo o resto não se mencionava, ou então era considerado segunda regra. Hoje em dia a questão é diferente. O indivíduo tem várias identidades. Nós gerimos ao longo da nossa vida várias identidades em simultâneo. Ao escolher várias identidades e ao viver com várias identidades, o indivíduo, e já não o coletivo como tal, mas o indivíduo, escolhe as espiritualidades pelas quais se orienta. O que também não acontecia, ainda talvez há um século atrás, em que, por exemplo, a religião era imposta ao indivíduo. Eu nascia católico, eu nascia judeu, eu nascia isto, eu nascia aquilo. Hoje em dia não é assim. E essas escolhas também não têm caráter definitivo. Ou seja, a vida do indivíduo, diríamos nós antigamente, é um zigue-zague, não tem princípios. Não, são diferentes. Temos que talvez aceitar isso, reconhecer isso. Para terminar, e sim vou tentar encontrar o Espírito Santo finalmente. Portanto, temos utopias e temos causas. Falámos de utopias com pressupostos, que elas não existem. E de causas, elas sim, elas existem. Por exemplo, o exemplo de causas ou de confronto de causas. A questão das iniciações cívicas e a questão da confirmação na Alemanha. Portanto, estão em competição, estão no fundo em guerra. As igrejas, neste caso a Igreja Protestante, como Igreja Dominante, não tolera as iniciações cívicas. As iniciações cívicas, em princípio, também sentem-se em concorrência com a Igreja Protestante. Portanto, há aqui causas que se defendem. O que é que podemos concluir disto tudo, no fundo? Em primeiro lugar, e aqui apoio-me, podia haver vários autores, vários pensadores, eu lembrei-me de um, confesso que não foi bem ao calhas, mas foi um porque em julho estive a falar aos alunos, que é um sociólogo de origem polaca, entretanto inglês, há muitos anos inglês, chamado Zygmunt Bauman, certamente muitos conhecerão. Não é? Segundo ele, as sociedades contemporâneas vivem num grande dilema que não conseguem resolver, que é a impossibilidade de garantir liberdade e segurança aos indivíduos numa mesma ordem social. Nós temos, ao longo do século XX, experiências aprofundadas de sociedades que optaram pela segurança. E, de facto, havia um certo número de liberdades que ficavam bastante atrás. E nós também temos experiências muito longas de sociedades em que, ao contrário, quer dizer, há uma experiência aprofundada de liberdades, mas, de facto, a questão da segurança do indivíduo fica um pouco atrás. Conseguir esse equilíbrio é um desidrato, talvez uma utopia, também uma causa, mas esse equilíbrio, pelos vistos, ainda não conseguimos. O que é que são, então, as iniciações cívicas? As iniciações cívicas, no tempo e no espaço, foram e são um revelador dos confrontos ideológicos suscitados por este dilema. O que é que está por trás disto? Eu creio que está, de facto, esta ideia de busca humana da fraternidade que estava ali no primeiro slide, onde estava o título do nosso congresso. Muito obrigado pela vossa atenção. Peço desculpa da má qualidade das imagens.